A leitura. Projeto de lei do Senado número 390 de 2013, não terminativo, de minha autoria, que altera a lei número 12.651 de 25 de maio de 2012, para dispor sobre o percentual de reserva legal para imóveis rurais situados no estado de Rondônia. Não foram apresentadas emendas perante a CRA no prazo regimental. Com a palavra, o relator, senador Rubem Figueiró, para fazer a leitura do seu relatório. Item 7. Senhor presidente, a minha manifestação a respeito do projeto de lei 390 de 2013, que dispõe sobre o percentual de reserva legal dos imóveis situados no estado de Rondônia, e de autoria de Vossa Excelência, é o seguinte. Em exame desta comissão, o projeto de lei do Senado 390/2013, que por meio de adição de um novo parágrafo, primeiro ao artigo 12 da Lei 12.651, de 25 de maio de 2013, ou seja, o Código Florestal, alvitra um percentual de reserva legal diferenciado para propriedades rurais localizadas situados no estado de Rondônia nos seguintes termos. Parágrafo 1º do artigo 12. Para imóveis rurais situados no estado de Rondônia, o percentual de que trata a linha A do inciso 1 romanos desse artigo será de 50%. Na justificação, o senador Alcir Gulcás, autor da matéria, afirma que a sistemática de áreas protegidas implantada no estado de Rondônia nos últimos anos, como unidade de conservação da natureza, reservas indígenas e reserva legal, tem inibido o desenvolvimento da vocação agrícola do Estado e do progresso dos que lá habitam. Da análise do projeto, posso afirmar: o artigo 104, linha B, incisos 1, 3, 16, 17 romanos do regimento interno desta Casa, cabe à Comissão da Agricultura e Reforma Agrária opinar sobre o mérito de proposições que versem sobre direito agrário, agricultura, pecuária e abastecimento, renda rural e políticas de apoio a pequenas e médias propriedades rurais. De resto, à luz dos demais dispositivos, o PLS 390 de 2013 não apresenta vício de regimentalidade. Os requisitos formais e materiais da constitucionalidade, por sua vez, são atendidos pela proposição, tendo em vista que compete à União legislar privativamente sobre o direito agrário, bem como, no prazo de competência concorrente, dispor sobre floresta, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais e proteção ao meio ambiente, conforme prescreve a Constituição. Ademais, nenhuma cláusula pétrea restou vulnerável. No que concerne às atribuições do Congresso Nacional, é livre a iniciativa de deputados e senadores, de conformidade com o caput do artigo 48 da Carta Magna. No que concerne à juridicidade, o projeto se revela irretocável, tendo em vista que o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, ou seja, normalização via edição de lei, é o adequado. A matéria nele convertida inova o ordenamento jurídico, possui atributo de generalidade, é consentânea com os princípios gerais de direito e se figura dotada de potencial coercitividade. Quanto à técnica legislativa, não há reparos a fazer. Quanto ao mérito, acedemos por inteiro a iniciativa do Luiz Senador Alcir Gulcás, que busca preservar a capacidade produtiva e, por consequência, a sustentabilidade econômica de um Estado com indiscutível vocação agrícola. A obrigação de observância de um percentual de reserva legal de 80% para áreas de floresta localizadas em Rondônia, conforme artigo 12, inciso 1 romano, letra A, da Lei 12.651 de 2012, não se revela razoável. De fato, segundo o mapa de biomas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, todo o território de Rondônia é coberto por áreas de floresta. Consideramos o seguinte: com base em dados do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, somada às áreas das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, temos 5.835.361 hectares destinados a esse estado. Considerando que o território de Rondônia é de
237.547 quilômetros quadrados, que equivalem a 23.359,54 hectares. Concluímos que aproximadamente 24,5% do Estado são ocupados por unidade de conservação. Eu quero retificar, senhor presidente, a área é de 23.759.054 hectares. Há ainda as terras indígenas que, por razões óbvias, não podem ser exploradas economicamente. Contabilizadas as áreas dessa natureza homologadas, declaradas e categorizadas como, entre aspas, com restrição de uso, há, segundo dados da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, 7.726.014 hectares destinados a comunidades indígenas do estado de Rondônia, equivalentes a 32% do território do estado. Cumpre mencionar que estão em processo de identificação, portanto, ainda sem área delimitada, as terras de Migueleno, Uruborá e Rio Cautari, que provocarão a elevação daquele número percentual. Há que considerar, além disso, a existência de áreas públicas federais, estaduais e municipais no Estado. Embora sejam escassos os dados sobre os bens pertencentes aos 3 âmbitos da Federação, nele localizados, é preciso notar que como Estado da região amazônica, Rondônia é banhado por inúmeros rios e cursos d'água, dentre os quais muitos pertencem à União. Isso porque nos termos do artigo 3º romano do artigo 20 da Constituição Federal, são de propriedade federal os rios que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendem em território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais. Há rios federais de grande extensão e capacidade hídrica banhando o Estado, como é o caso, por exemplo, dos rios Guaporé, da fronteira do Brasil com a Bolívia, e banha também Mato Grosso. Madeira provém da Bolívia e banha Rondônia e Amazonas. Mamoré nasce na Bolívia e aflui para o rio Madeira. Trata-se, portanto, de rios caudalosos que integram em toda a sua extensão o domínio federal. Há ainda outros rios federais no Estado, bem como rios sem nome ou com curso pouco conhecido, o que compromete com toda evidência o acervo das terras economicamente utilizáveis. Há que se apontar adicionalmente que os terrenos marginais desses rios também pertencem à União, nos termos citados do inciso 3 romano do artigo 20 da Constituição. Dessa forma, a propriedade federal estende, além dos cursos d'água em si, os terrenos que, banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, contados desde a linha média das enchentes ordinárias, conforme prescreve o artigo 4º do Decreto 9.760 de 1946. Também são de propriedade da União as terras devolutas consideradas indispensáveis à defesa das vias federais de comunicação, fortificações e construções militares, fronteiras e áreas de preservação ambiental federal, conforme prescreve a nossa Carta Magna. Em relação às terras devolutas indispensáveis à defesa das vias federais de comunicação, estamos autorizados a inferir que a quantidade deve ser considerável, tendo em vista a existência de diversas rodovias federais que cruzam o Estado. Por outro lado, é possível também estimar que as terras devolutas localizadas em áreas de fronteira formam soma relevante, uma vez que 27 dos 52 municípios, vejam excelência, encontram-se total ou parcialmente com seus territórios compreendidos naquela área, conforme prescreve o artigo 20 da Constituição. Vale esclarecer que na faixa da fronteira pode haver terras particulares ou públicas. Estas, por sua vez, podem ser federais, estaduais e municipais. A União é proprietária, portanto, de terras devolutas localizadas na faixa da fronteira e demais áreas registradas. Senhor presidente, eu ainda me alongo em algumas considerações aqui a respeito do assunto, para
conclui que de tudo quanto foi exposto, se somarmos os imóveis de propriedade pública com áreas destinadas à proteção ambiental, é possível estimar que mais de 56,5% do território de Rondônia é insuscetível de ocupação privada para desempenho das atividades agropecuárias, 24,5% de unidades de conservação, mais 32% de terras indígenas, além das áreas indígenas em fase de demarcação e das áreas públicas que não podem ser meridianamente apuradas por escassez de dados. Deve-se levar em conta, ademais, que sobre as áreas de domínio dos particulares também incidem limitações administrativas, como a reserva legal, fato que restringe a possibilidade de exploração da terra para fins econômicos. A aprovação do PLS 390 de 2013, desse modo, é medida que se impõe a bem da sustentabilidade econômica do Estado de Rondônia. Senhor presidente, para concluir, me permito louvar a extraordinária intenção de Vossa Excelência de dar, sobretudo, preservando o meio ambiente, dar sustentabilidade à economia do Estado de Rondônia, que muito já tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Em razão da minha exposição em parecer, eu sou de parecer integralmente favorável à aprovação do PLS 390 de 2013. É o meu parecer, senhor presidente. Muito obrigado, senador Rubem Figueiró. Meus cumprimentos pelo seu relatório. O relator conclui pela aprovação do PLS 390 de 2013 em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, as senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos ao segundo item.